Bom, pessoal, boa noite. Vamos criar um paralelogramo hoje com ângulo de 60 graus, partindo de uma trissecção de um ângulo de 90 graus. Primeiramente, como eu disse, vamos desenhar um ângulo de 90 graus para depois poder fazer a trissecção deste ângulo. Partindo de uma reta, vamos traçar uma reta, vou traçar mim com 10 centímetros. Reta traçada, vamos determinar um ponto no meio dessa reta para ser um meio do nosso ângulo que a gente vai criar. Então, eu vou usar uma medida de 5 centímetros aqui, que é bem certinho o ângulo. Vamos criar o ponto O, que vai ser o ponto centro do nosso trabalho de hoje. Agora, vamos pegar o nosso compasso, ponta seca, que é a ponta da agulha. Toda vez que eu disser ponta seca, eu me refiro a essa ponta que contém a agulha. E a outra é o lápis que a gente vai tracejar. Vamos tracejar um círculo, pode ser um semicírculo, desde que esse semicírculo cruze a nossa reta traçada. Semicírculo traçado. Temos aqui com esse semicírculo 2 pontos que cortam a nossa reta, ponto A e ponto B. Vamos determinar esses pontos. Ponto A e ponto B determinados. Vamos pôr a ponta seca do nosso compasso no ponto A, de modo que a abertura que a gente for fazer seja maior que O e não ultrapasse B. Então, vamos achar um meio, mais ou menos um meio para essa abertura, que seja entre O e B, mais ou menos aqui. E vamos traçar uma reta. Sem mexer com o compasso, vamos pôr a ponta seca em B e vamos traçar uma outra reta. Temos assim, então, um cruzamento que podemos chamar de ponto P, que é onde essas duas circunferências se cruzaram. Então, temos o ponto P. Esse ponto P, se a gente tracejar uma reta aqui, a gente vai ter certinho o ângulo de 90 graus. Vamos ver se vai sair mesmo esse ângulo. Vamos pegar o nosso transferidor, vamos medir. E sim, saiu o ângulo de 90 graus, podemos notar. Pois então, o ângulo de 90 graus feito, vamos partir para a trissecção deste ângulo. Para fazer a trissecção deste ângulo, vamos pegar o nosso compasso, ponta seca em O, vamos fazer uma abertura qualquer. E nessa abertura, temos o cruzamento em 2 lugares das nossas retas. Então, criamos 2 novos pontos. Podemos chamar de ponto D e ponto C e ponto D. Ponto C e o ponto D. Após a criação desses 2 novos pontos, vamos pôr a ponta seca em C. Vamos criar, tracejar, né? Primeiramente, sem mexer no compasso, ponta seca em D, sem mexer no compasso. Temos esses 2 cruzamentos que acabamos de fazer, traçando essa circunferência. Podemos notar que formamos, então, nesse semicírculo, aqui nessa reta que a gente criou no ângulo de 90, traçou as duas. Então, aqui temos 2 pontos, ponto E e ponto F. Criando 2 retas, vamos ter a trissecção deste ângulo. Vamos fazer a reta primeiramente.
Vamos ver se esse ângulo fechou, então. Ângulo de 90, 30 e 60 graus. Podemos notar aqui, ó. Um ângulo de 30, um ângulo de 60. Então, temos fechado o nosso ângulo de 60 graus. Perdão, acho que estava um pouco fora ali. Então, temos certamente um ângulo de 30 e um ângulo de 60. Então, gente, ângulo de 90 graus trisseccionados, vamos partir para a criação do nosso paralelogramo. Primeiramente, vamos pegar o nosso compasso, ponta seca em O, e vamos determinar a altura que a gente vai querer o nosso paralelogramo com o compasso. Eu vou querer que a minha altura seja o tamanho da reta que eu já tinha tracejado antes. Então, a reta F será a minha altura. Então, eu meço certinho o tamanho de reta F. Vamos pegar essa altura e vamos colocar no finalzinho do nossa primeira reta. Então, eu peguei essa medida e levei ela até o final da nossa reta e tracejei. Agora, vamos medir ponto O até o final da nossa medida. Faço a mesma coisa que eu fiz com o ponto F, eu faço com a reta. Medi certinho. Volto com a ponta seca no final da minha reta F. E vou fazer o cruzamento aqui. Nesse cruzamento, vamos ter o ponto G, que é certinho o último ponto, né, que a gente precisava para criar o nosso paralelogramo. Então, temos aqui, ó, se a gente unir ponto P ao ponto G, ponto P não, desculpa, a gente confundir. O final do ponto F ao ponto G, ponto P não tem nada a ver agora. Então, vamos unir esses dois pontos aqui. Vamos unir o fim da nossa reta com o ponto G. Temos aí o nosso paralelogramo criado. Eu vou passar a canetinha azul em todo o paralelogramo, né? Reta F aqui, como eu disse. E a nossa reta inicial. Assim, temos o nosso paralelogramo criado. Ângulo de 60 graus. Vamos medir aqui. Ângulo de 120 graus. 120 graus, podemos notar aqui, 120. Começa do 0 ao 120. Se esse ângulo tem 120 graus, esse ângulo também tem 120 graus. Podemos notar quando a gente mede aqui, ó, 120 graus. 110, 120 graus. 120 com 120, 240 graus. Se esse ângulo tem 60, certamente esse ângulo também terá 60 graus. Podemos notar aqui que é 60 graus realmente, medindo o ângulo de cima. 120 com 120, já vimos que deu 240. 60 com 60, 120. Totalizando 360 graus.